Ora, bom dia, paz do Senhor aos irmãos, mais uma vez, desde há pouco. Nós queríamos agora convidar a vocês para ficarmos um bocadinho de pé por uns momentos, para mais uma vez adorarmos a Deus e agradecermos a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui. Também orarmos e lembrarmos os nossos queridos irmãos que por motivos de saúde não podem estar connosco, não é? Vamos entregar tudo nas mãos de Deus, amém? Então oremos juntos ao Senhor. Querido Pai Celestial, aqui estamos nós, Senhor, com alegria, com prazer na Tua casa, Senhor, para adorar o Teu nome, para glorificar a Tua pessoa, Senhor, porque Tu mereces todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ó Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela salvação da nossa alma, pelos privilégios que nos destes de poder desfrutar de tudo aquilo que Tu criastes e daquilo que Tu tens dado a cada um de nós. Obrigado pela boa semana que nos destes, ó Senhor, e por isso nós estamos aqui com um coração alegre e feliz e Te agradecer por tudo, ó Senhor. Deus, sabemos e estamos conscientes que as nossas palavras não são suficientes para Te agradecer como Tu mereces, ó Senhor, mas, ó Deus, aceita a nossa humilde gratidão para Ti, ó Senhor. Oramos também nesta manhã pelos nossos queridos irmãos que por motivos de saúde física, Senhor, não podem estar connosco, ó Senhor. Deus, oramos pelo irmão João, pela irmã Teresinha, pelo irmão Luís, pelo irmão Galrão, ó Senhor. Oramos também pela irmã Florinda, pelo irmão Francisco, Senhor, oramos pelo Wesley C, também pela Andréia, ó Senhor, Deus, põe a Tua mão nestes queridos, Senhor, que precisam, Senhor, de força, de ânimo e coragem, Senhor, para não desanimar nestes momentos mais difíceis da sua vida, Senhor. E agora também Te entrego este culto nas Tuas mãos, para que tudo aquilo que nós vamos aqui fazer, realizar, seja para a Tua honra, para a Tua glória e também para nosso benefício espiritual, ó Senhor. Deus, também não quero esquecer os nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor. Tu és um Deus que conhece o profundo e as necessidades de cada um, Senhor. Por isso eu entrego cada um nas Tuas mãos, Senhor, que Tu fales a cada um de nós, ó Senhor, que sejas Tu nesta manhã a falar a cada coração, ó Deus, e é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu Te peço isto e agradeço por tudo aquilo que nós ainda hoje vamos receber, e é no nome de Jesus que todos juntos podemos dizer amém, amém. Então, continuemos na presença de Deus. Aleluia, nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador, amém? Aleluia. Nós vamos adorá-lo. Ele é o Rei dos céus. Serei para Ele servo fiel, pois com seu amor me comprou. Ele é o Rei, eu confesso a meu ser. Ele é o Rei dos séculos. Minha vida é o reino aos teus pés. Ele é Rei sobre o meu coração. Ele é o Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei da minha vida. Ele é o Rei, Ele é o Rei, reina com autoridade. Seu reino eterno é, seu trono é o céu. Ele é o Rei que vem para seu povo levar. He is the King. He is the King, the Almighty One. He is the King of heavens. I will serve Him faithfully, for He purchased me with His love. He is the King, oh my soul will proclaim. He is the King of ages. I surrender my life at His feet. He is King and Lord of my heart. He is the King. He is the King. He is the King.
Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da minha vida. Ele é o Rei, Ele é o Rei, reina com autoridade. Seu reino eterno é, seu trono é o céu. Ele é o Rei que vem para seu povo levar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Digno é o nosso Deus. Amém. Entrego-te ao Senhor meu coração, e minha vida é adoração, amando-te em verdade e confiando em ti. Todo o meu ser se humilha a ti. Entrego-te ao Senhor meu coração, e minha vida é adoração, amando-te em verdade e confiando em ti. Todo o meu ser se humilha a ti, porque és digno és Senhor, tu és digno de louvor, meu Deus e Redentor, meu Rei Consolador, tu és meu Pai, Deus de amor. Entrego-te ao Senhor meu coração, e minha vida é adoração, amando-te em verdade e confiando em ti. Todo o meu ser se humilha a ti, porque és digno. Porque és digno és Senhor, tu és digno de louvor, meu Deus e Redentor, meu Rei Consolador, tu és meu Pai, Deus de amor, porque és digno és Senhor, tu és digno do louvor, meu Deus e Redentor, meu Rei Consolador, tu és meu Pai, Deus de amor, tu és meu Pai, Deus de amor, tu és meu Pai, Deus de amor.
Louvado seja o teu nome, Pai Santo. Ele é o nosso Jeová Jireh, o nosso provedor. Amém? Aleluia. Não há outro como o nosso Deus. Vamos honrá-lo e glorificá-lo. Amém? Aleluia. Santo és tu, Senhor. Através de Jesus Cristo há perdão. Se você o aceitar de coração, se o seu futuro quer assegurar, vida eterna com Jesus vai desfrutar. Ele é o Deus, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Ele é o Rei, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Não há nada que traz mais satisfação tendo Cristo dentro do meu coração. O seu braço forte me sustentará. A palavra do Senhor me guiará. Ele é o Deus, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Ele é o Rei, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Sua presença está rodeando este lugar para te sarar e te abençoar. Vede e vede quão bondoso é o Senhor. Sua redenção me mostra o seu amor. Ele é o Deus, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Ele é o Rei, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. He is the Lord, and He is the Lord. He is the King, He's the provider of all things. He is the Lord, He is the King. Open our heart and let Him in. Ele é o Deus, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Ele é o Rei, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Jeová Jireh, o provedor. Ele é o Rei, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Aleluia, aleluia. Ele é o nosso provedor. Amém, irmãos? Vamos dar a Ele uma salva de palmas. Ele merece todo o louvor, toda a glória, toda a honra. Senhor, a Ti nós adoramos, a Ti nós louvamos, Senhor. Porque só Tu, Pai Santo, aleluia, és o nosso provedor. Só Tu podes salvar, só Tu podes curar, só Tu podes,
operar milagres, Senhor, só Tu podes, Senhor, transformar vidas, Pai Santo. Ó Senhor, não há outro como Tu. E nós nesta manhã damos a Ti toda a glória, toda a honra, Senhor, e declaramos que Tu és o nosso provedor, Senhor. Aleluia, Tu estás aqui para ministrar, Senhor, a cada vida, a cada alma que precisa de um toque de Ti, Senhor. Pai Santo, damos graças a Ti, Senhor, pelo louvor, porque a Tua palavra diz: onde 2 ou 3 estão reunidos, Tu estás aí. E sabemos que Tu estás no nosso meio, Senhor, para abençoar, para, Senhor, tocar, Pai Santo. Vem agora, Senhor, usar o Teu servo com poder e graça, Senhor. Pastor João, que vai trazer e transmitir a mensagem que Tu tens colocado no seu coração. Pedimos, Senhor, que possamos permanecer com os nossos corações abertos, virados para Ti, Senhor. Ó Senhor, para não só ouvir e escutar, mas para guardar a Tua palavra e praticá-la, Senhor. Queremos dar a Ti toda a glória e honra e desde já pedimos isto em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Irmãos amados, vamos neste momento receber o servo do Senhor, Pastor João, com a palavra do Senhor. Amém? Amém, amém, amém. Podeis sentar-vos, irmãos. Já disseram amém, mas eu peço para reforçar, não é? Estamos convictos de que o nosso Deus é o provedor, não é? Amém. Se realmente não fosse assim, não é? É bom estar na presença de Deus e ter esta consciência, não é? E como provedor Ele está aqui e acredito que Deus tem algo bom para nós nesta manhã, para podermos nos despertar e muito especialmente para nós podermos alicerçar a nossa fé na confiança em nosso Deus. Amém? Amém? Mas, irmãos, eu no domingo, como disse a vocês, nós iniciamos uns breves pensamentos, não é? Que está conectado com aquilo que nós temos vindo a refletir convosco acerca da chamada de Deus, do convite que Deus faz a todo o ser humano. Mas como nós vimos lá, e se o irmão daqui um bocadinho vai colocar, mas em Mateus 22, nós vimos que Deus diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Não é? E é neste contexto que eu disse e partilhei alguma coisa convosco, que em simbologia, não é? Esta veste que nós vamos ler, e o irmão Jorge pode colocar ali, Mateus 22, verso 12, nós vemos que, e recordo o texto de Mateus que fala que há uma semelhança sobre esta festa, sobre este jantar de bodas que foi efetuado, e a palavra de Deus diz que há uma semelhança, há um dia que nós vamos estar na presença de Deus. E diz lá o texto, de que este verso que está ali, diz que o dono da festa, a pessoa que organizou e que programou aquela festa, ele veio ver os convidados que estavam ali, e diz o verso 12, e disse, ele olhou para alguém que estava ali e disse: amigo, como entrastes aqui, e o que é que diz lá? Não tendo veste nupcial. E era neste contexto que eu tenho dito que no domingo nós começamos a iniciar esta reflexão sobre as virtudes, não é? Que são exigidas àqueles que são chamados. E nós vimos pelo texto que este homem foi convidado, ele foi chamado à festa e ele aceitou, mas infelizmente ele foi rejeitado, não é? E simplesmente porquê? Porque ele não aceitou a veste que lhe foi exigida para estar naquela festa, não é? E nós dissemos que espiritualmente nós também precisamos da nossa vida estar revestida de virtudes, de qualidades, de características que Deus exige de cada um de nós. E é esse tipo de virtudes, de qualidades, que vai fazer-nos fazer parte do grupo dos escolhidos. Porque aquele homem não continuou na festa, não foi reunido aos convidados, porque ele não estava vestido como o dono da festa exigia. E nós também não podemos pensar um dia estar na presença de Deus se nós durante a nossa vida, neste terreno, nós não nos vestirmos desta veste espiritual, não é? E nós dissemos no domingo passado que uma das características, e nós, como eu disse a vocês, foquei-me na primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 1, nós vimos duas qualidades ou duas virtudes muito importantes que são necessárias para nós fazermos, que
parte deste grupo dos escolhidos, que é uma simbologia, uma figura, não é? Destas vestes espirituais, nós dissemos que a primeira virtude que nós precisamos de possuir é santificação. Porque Jesus disse, e o próprio Deus também disse ao seu povo, sede santos porque eu sou santo. E depois vimos também em Hebreus que ele diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Depois também dissemos uma outra virtude que é a obediência. E Jesus disse, não é? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aquele que é obediente, aquele que obedece a Deus, esse sim estará um dia na presença de Deus. E eu gostaria agora de você, convosco, voltarmos à primeira carta da Epístola do Pedro, no capítulo 1, e vamos ler o verso 13, e aí ver uma outra qualidade, uma outra virtude, uma outra exigência que o Espírito de Deus faz e que nós necessitamos também de revestir a nossa vida, o nosso comportamento. 1 de Pedro, capítulo 1 e verso 13, o que é que diz lá? Vamos ler juntos, por favor. Diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, e agora cá está a frase que eu quero realçar. O que é que ele diz lá? Sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Bom, Jorge, capítulo 4 ainda, desta epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7, e olha o que é que diz lá. 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, e diga comigo outra vez a expressão, sede sóbrios e vigiai em oração. Mais um texto ainda, em 1 de Pedro, agora no capítulo 5 e verso 8, voltamos a iniciar com a mesma expressão. 5:8, que diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 3 versículos muito importantes, mas todos eles, qual foi a expressão que eu procurei realçar? É sede sóbrios. Não é? Irmãos, e ser sóbrio, o que é ser sóbrio? É ser temperado, é ser equilibrado, não é? É ser alguém que tem domínio próprio, não é? Ser sóbrio é uma pessoa que sabe equilibrar, não é? Irmãos, ser sóbrio não é deixar de fazer isto ou aquilo, não. É fazer isso, mas com equilíbrio, não é? Com maturidade, com temperança, não é? Sede sóbrios. E no sentido espiritual, isto de ser sóbrio, o que é que significa? Significa que nós precisamos de ser pessoas equilibradas, com uma clareza mental e conhecimento bíblico, de tal forma para nós não sermos influenciados pelos vícios e pelas paixões que a nossa própria natureza nos leva, não é? E esta maturidade, esta moderança, este tempero espiritual só é necessário, só é alcançado através de uma íntima relação e de uma intimidade com Deus. Amém? Então, nós para sermos estas pessoas temperadas, para termos esta virtude em nós de equilíbrio, de moderação, nós precisamos de ter uma intimidade com Deus, para que Deus nos ajude a controlar, através do Espírito Santo, as nossas paixões, a sermos pessoas equilibradas, não é? Irmão, nós precisamos de ter esta consciência. O resultado que nós precisamos de ter na nossa vida é o equilíbrio, é moderação, irmãos, não é? É resistência, como nós dissemos, às paixões do mundo e muito especialmente, como já lemos, ao ataque do próprio nosso inimigo, Satanás, não é? Que é o que ele diz mesmo, o significado, o nosso adversário, não é? Lá 1 Pedro 5:8 foi o último versículo que lemos, não é? Sede sóbrios, lá está, sede moderados, sede equilibrados, vigiai, porquê? Porque o diabo anda à nossa volta, não é? Procurando o momento certo para atacar. E nós temos que ter esta virtude em nós de sermos sóbrios, temperados, conscientes daquilo que nós queremos e desejamos. E o que é que nós queremos e desejamos? Um dia estar na presença de Deus. No nosso contexto de estudo recente, o que é que nós desejamos? Ser um do grupo dos escolhidos. Sermos daquele que estamos. Mas para isso, nós temos que nos vestir e ter em nós esta virtude muito importante que é a moderação, não é?
aqui o verso 4, 7, irmão Jorge, 1 4, 7, diz alguma coisa muito interessante, diz que, e já está próximo o fim de todas as coisas, já está próximo a vinda de nosso Senhor Jesus para nos levar com Ele, portanto, porque está próximo, não é? Porque estamos a viver os tempos finais, o que é que ele diz? Sede sóbrios e vigiai. Portanto, irmãos, estamos a viver momentos, mais do que nunca é necessário de nós esforçarmos-nos e pedirmos a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos tornar pessoas moderadas, não é? E porquê, irmãos? Porque infelizmente nós estamos a viver momentos de um desequilíbrio. Não sei se os irmãos já perceberam na nossa sociedade, estamos a viver pessoas desequilibradas, não é? Estão num lado ou estão num outro, pessoas agressivas, pessoas que são agitadores, não há moderação, não há equilíbrio, não é? Muitas vezes até a nível espiritual nós vemos pessoas que exageram, não é? Muitos deles andam à procura do transcendente, Deus me falou, Deus me isto, Deus me aquilo, mas depois, não é? A vida deles não tem nada a ver com aquilo, não é? São extremistas, querem se mostrar mais espirituais que os outros, não é? Eu falo com Deus, Deus fala, Deus revela-me, Deus diz. Quer dizer, e nós às vezes ficamos assim, mas então, quem somos nós? Somos tão pobrezinhos, e às vezes vejo pessoas a falar comigo, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus diz. E eu digo assim, bom, eu devo ser uma formigazinha ao pé deste grande leão. Não é? Mas não, irmão, às vezes é só para dar aquele show, aquela coisa. E, irmãos, estamos nos extremos. Nem podemos ser extremistas, no sentido de sermos espiritualistas, nem podemos ser também mundanos, carnais. Não, temos que ser pessoas equilibradas. E para isso foi aquilo que eu disse e vou repetir. Para nós sermos equilibrados, o que é que precisamos ter? Conhecimento bíblico. Conhecimento da palavra de Deus, temos intimidade com Deus, falamos com Deus, somos humildes. O que é que Jesus disse lá no domingo que nós lemos, não é? Aprendei de mim que sou manso e humilde. E uma pessoa que se mostra superior aos outros todos, querem mostrar, irmão, eu sou muito espiritual, irmão, aí já está a perder o seu valor, porque nós temos que ser humildes. Eu lembro o que é que o João Batista dizia. O que é que João Batista dizia quando eles falavam dele? Não. Eu quero é que ele cresça e eu diminua. O verdadeiro crente não está preocupado em mostrar-se. Sabe, irmão, o Senhor fala comigo, o Senhor me mostra, o Senhor me revela, o Senhor faz, o Senhor... Irmão, eu respeito esse tipo de pessoas, mas fico triste. Porque, irmãos, nós temos, todos que estamos aqui, temos a revelação de Deus. E a palavra de Deus está, como ele diz, está completa. Deus nunca revelou nada mais do que o que está aqui. Deus só confirma, não é? Nós, nos nossos sentimentos, na nossa oração, Deus nunca vai demonstrar nada, não? E quando fala a todos nós, amém? E o que Ele está fazendo, e que Deus nos ajude. Então o que eu quero dizer, que nós infelizmente estamos a viver momentos de desequilíbrio, não só na sociedade, mas também a nível espiritual, não é? Já vimos as pessoas aí que querem likes, como eu falei há 3 ou 4 domingos, lá o tal pastor, que queria ter os likes, que Deus já vinha lá na semana passada, e aqui estamos nós louvando e bendizendo o nome do Senhor, e graças a Deus porque estamos aqui. Mas, irmão, o que é que estas pessoas querem? Querem ser mais que os outros todos. Eu tive uma revelação de Jesus falou comigo. Irmão, cuidado com este tipo de coisas. Nós estamos a viver pessoas desequilibradas, no sentido de que qual é o alvo deles? É a fama, é os likes. É os likes, toda a gente, e o número dele cresceu e tal. Irmão, que Deus nos ajude, não é? Nós temos que ser como Jesus, não é? Humildes, e ele diz, vigiai. No sentido de vigiai, estai preparados, não é? Deixai-vos de excentricidades, não é? Que Deus nos ajude, irmãos. Porque, repara, o desequilíbrio é alguma coisa que Deus condena. Deus não aprova o desequilíbrio. Não, Deus condena. E vocês querem ver lá em Mateus no capítulo 23 e verso 23, vejam como Jesus repreende os religiosos daqueles tempos por eles serem desequilibrados. Não é? E às vezes dentro das igrejas de hoje nós encontramos muitos crentes assim, desequilibrados. Não é? Para eles é só isto, só aquilo. Eu não vou mencionar nada porque nunca o meu alvo é não ofender ninguém. E às vezes até deveria dizer alguma coisa, mas eu, como creio que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida das pessoas, eu muitas vezes não menciono tantos detalhes porque espero. E é a hora que Deus fale ao coração desses, porque eu não quero. Às vezes as pessoas dizem, já está-me a atacar, já está-me a ofender, e eu não quero, no meu alvo não é esse. Mas repara o que é que diz aqui Mateus 23, 23.
ai de vós, escribas e fariseus. E ele está a falar para religiosos, para pessoas que conhecem bem a Bíblia, as Escrituras. E o que é que ele diz lá? Hipócritas, falsos, desequilibrados. Não é? Porquê? Porque dais o dízimo de hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Entendemos isto, irmãos? Não é? Como é que Deus... Vocês são desequilibrados. Vocês são muito rigorosos nos dízimos. Lembram-se daquela vez que eles até criticaram os discípulos? Porque não lavavam as mãos. Quer dizer, eles lavavam o copo, tudo, um direitinho. Quer dizer, eles eram muito rigorosos num lado, mas depois o que é que diz aqui? O amor, a justiça, a solidariedade. Onde é que isso está? Irmãos, e com todo respeito, como eu disse, você não quer ser ofensivo. O que é que nós vemos muitas vezes hoje? Pessoas são muito religiosas, são muito santas, muito perfeitas, mas quando nós vamos analisar a sua vida, falta-lhes amor, falta-lhes carinho, falta-lhes respeito pelo próximo, falta-lhe tanta coisa, irmãos, não é? Mas são muito religiosos ali. Irmão, isto para Deus não conta. Deus condena esse tipo de coisas, não é? Olha o verso, Mateus ainda 5,20. O que é que Jesus disse? Mateus 5,20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, isto quer dizer, e fariseus, o que é que ele quer dizer no nosso contexto? Se vocês não forem equilibrados, não é? O que é que ele diz? De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não importa, como disse Jesus, e vou voltar ao verso 7, não importa Jesus dizer, não me importa que vocês me chamem Senhor, Senhor, façam milagres, façam prodígios, façam maravilhas, isso para mim não importa, ou para Deus não importa, o que importa é que você seja humilde, obediente a Deus, faça a sua vontade, não com mais simplicidade ou menos simplicidade, mas que seja de coração. Amém? Este é o equilíbrio que Deus quer e é isso que Jesus pretende. Irmãos, porque os extremos, até na vida secular, os extremos nunca foram úteis para ninguém. Nunca. Ou cai-se de um lado ou cai-se do outro. Nunca é produtivo, não é? Irmãos, a moderação e o equilíbrio é importante na nossa vida porque ela é uma virtude do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos faz isto. Quer ver o versículo? 2 Timóteo 1,7. Olha o que é que diz lá. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de quê? De temor, mas de fortaleza e de amor, e cá está, e de moderação. É o Espírito Santo de Deus que nos dá. Então uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, que se deixa mover pelo Espírito Santo, tem que ser forçosamente uma pessoa equilibrada. Tem que ser uma pessoa moderada. Não pode ser uma pessoa de desequilíbrios, não é? Não é? Como há muitas pessoas, às vezes, tão fervorosos na igreja, parecem que são os homens de Deus tão fervorosos, e depois passam-se meses e meses e semanas que a gente nem os vê na igreja, mas quando eles chegam com um fervor altamente. Cuidado aí com eles. Irmão, onde é que está o equilíbrio espiritual? Irmão, que Deus nos ajude. O Senhor disse, sede moderados. Aleluia, amém? Eu não quero ser um espiritualista, que não quero, mas também não quero ser um carnal. Não, eu quero ser alguém equilibrado, tentando fazer o meu melhor para Deus. E que Deus, irmãos, não se esqueça de uma coisa. Deus conhece o nosso coração. E Deus é que conhece se você está a fazer o seu melhor com humildade ou se você está a fazer aquilo que você quer para a aparência, para mostrar que é. Irmão, que Deus nos ajude. Nós podemos, como eu tenho dito, e não vou ser indelicado com ninguém, nós podemos enganar-nos uns aos outros, que podemos, mas a Deus a gente nunca engana, porque Deus é que conhece o profundo do nosso coração, não é? 2 Timóteo 1,7 foi aquilo que eu disse, já lemos um bocadinho, não é? Deus nos deu de moderação, de equilíbrio. Filipenses 4,5, olha o que é que diz aqui, Filipenses 4,5. Seja a vossa equidade, ou seja, o vosso equilíbrio e moderação, o que é que diz lá? Notório a todos os homens. Né? O próprio Espírito Santo quer que tu e eu sejamos morados, mas que todos olham para nós e vejam uma pessoa equilibrada. É uma pessoa moderada. É assim, é. Nem é o 8, nem é o 80, graças a Deus. Pessoa tão bonita. É o que deu o Espírito de Deus, não é? Deus deseja a cada um de nós. Um cristão deve ser uma pessoa firme em seus pensamentos, evitando até influências externas, porque quando nós somos influenciados por isto e por aquilo, irmão, não somos o quê? Moderados, não é? Nós somos equilibrados, irmãos. Espiritualmente, uma pessoa sóbria e equilibrada não se deixa de levar pelos ventos de
doutrina, não é? Porque estamos a viver momentos, irmãos, um bocadinho difíceis, não é? Com ideias, com estas novas ideologias, estas novas religiões. Irmãos, que Deus nos ajude a sermos equilibrados, a estudar a palavra de Deus e de não deixarmos levar. Vejam o que é que diz Efésios 4, 11 a 14. Efésios 4, 11 a 14. O que é que diz lá? E vejam isto, nós conhecemos bem este texto. E ele mesmo, e está a falar de Deus, de Jesus Cristo, ele deu mesmo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e editores. E qual é o alvo de Deus com esta dádiva que ele dá destes ministérios? É querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estrutura completa de Cristo. E agora cá está o verso que eu quero realçar. Para que não sejamos o quê? Meninos inconstantes levados levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Não é? Irmãos, nós, se queremos ser moderados, não é? Então não podemos deixar-nos levar por isto e por aquilo, porque se ouve. Não. Eu ontem estava a conversar com um querido irmão e estávamos a falar nisto sobre... Nós estamos a viver momentos, irmão, com esta ideologia agora da nova inteligência artificial, não é? Irmão, eles até inventam as nossas vozes, e nós, mais do que nunca, temos que ter muito cuidado para que o inimigo não use estas novas... tecnologias, etc. Para quê? Para nos enganar, não é? Porque, irmão, não há nada melhor do que sermos fiéis à palavra de Deus, irmão. O homem pode inventar, pode dizer coisas, não é? Como eu estava a conversar com o irmão, ele até pode arranjar a minha frase, a minha boca, e mover-se e dizer coisas que eu próprio não digo, mas porque, infelizmente, irmãos, sabe, eu vou-vos dizer uma coisa. Um dos textos da palavra de Deus, antes que veio o dilúvio, o que é que diz lá? Que a ciência se tinha multiplicado. E é por isso que depois o homem entrou numa espiral de miséria e de profundidade. Irmãos, e desculpem-me uma coisa, não é isso que nós estamos a viver hoje? Irmão, a tecnologia é uma coisa maravilhosa. Eu não estou contra isso, nem estou a dizer que nós temos que viver há 100 anos ou 50 anos atrás. Não é nada disso. Não é? Graças a Deus pela evolução, pela tecnologia, pela medicina, por tanta coisa boa que Deus tem posto na nossa vida hoje, muito melhor. Estávamos a falando com um colega nosso, então, alguém há uns tempos atrás havia certas doenças que infelizmente não havia alternativa, mas hoje, pela graça de Deus, há medicina, há tratamentos e nós estamos a evoluir e boa por isso. Mas infelizmente, no meio disto tudo, há também o aspecto negativo, não é? Porque o inimigo sabe também muito bem ser subtil para desviar de nós. E o que é que eu quero dizer isto? Eu quero dizer precisamente isto. Porque se nós não somos equilibrados, somos levados por estas ideologias, por estas coisas todas, e o crente não se torna firme na fé. Não é? Porque uma pessoa que fica ali a oscilar, ele não tem firmeza. Ora está aqui, ora está ali, não sabe o que é que há de fazer. Ora vai com este, depois vai com aquele. Não, irmãos, que Deus nos ajude. Olha o que é que diz isso. Cuidado, para não sermos meninos levados por todo o vento de doutrina. Há bocado, irmãos, estávamos a ler o tal versículo, não é? 1 Pedro 1,13, o que é que diz lá aqui? Vejam o que é que diz aqui. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, o que é que diz lá? Sede sóbrios. Não é? Irmãos, isto significa o quê? Significa que mentalmente nós temos que estar preparados para tudo. Porquê? Porque quando ele diz aqui, cingir os lombos do entendimento, isto faz o crente recuar ao tempo das guerras, onde os soldados tinham que estar cingidos com as couraças. Irmãos, e o que é que nós hoje estamos a entender isto? O Senhor diz, o teu entendimento, a tua mente tem que estar protegida, não é? Tem que estar de maneira que sejas como aquele soldado protegido para enfrentar as lutas. Porque o inimigo hoje lança lutas através das redes sociais, é tanta coisa a ser bombardeada contra nós, porque eu gosto muito desta expressão, cingi os vossos lembros, preparai-vos, não é? Estejam protegidos para que nada vos lance. Não há outra expressão da Bíblia que diz que o inimigo lança os seus
dardos, não é? Dardos de luta, de guerra. Irmão, que Deus nos ajude. Então entendemos aqui. Se nós queremos fazer parte deste grupo dos escolhidos de Deus, nós temos que nos revestir do quê? Desta virtude que é a moderação, o equilíbrio espiritual. Amém? Irmãos, em todas as áreas, desde o mais novo até aos mais velhos, todos nós, irmão, temos tendência de viver estes momentos de inconstância, falta de moderação, não é? Mas, irmãos, o que é que nós temos que ver? É que todos nós, seja qual for a nossa idade, nós temos que viver este espírito que Deus deseja, moderação. Olha o que é que diz lá o apóstolo Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Tito 2, 1 a 12, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, e agora, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então nós temos que viver assim. Amém? Mas que o Espírito Santo de Deus nos fala a cada um de nós nesta manhã, para que Deus nos ajude a pedirmos a ajuda de Deus, porque nós, nada na nossa vida, e eu falo por mim, e você poderá dizer o amém consigo, mas nada na minha vida eu compreendo que eu não posso fazer a vontade de Deus apenas na minha força. Eu não consigo. Porque a nossa carne, a nossa natureza é mais forte do que o que nós podemos pensar. Só com o Espírito Santo de Deus, e mesmo às vezes com o Espírito Santo de Deus, torna-se difícil. Não é? Mas que Deus nos ajude a não entregar os pontos, não é? A ir à luta, não é? A pedir: o Senhor me ajuda. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor me ajuda, e nunca deixar que o inimigo nos ataque e nos levando ao desequilíbrio. Porque quando nós somos desequilibrados, nem estamos cientes, não estamos firmes na fé, não é? Aumenta-nos a nossa fé, não é? O que é que Deus disse ao Senhor? Nós ficamos um pouco descompensados e nós precisamos que Deus nos ajude a sermos firmes na fé. Amém? Na nossa crença. Aleluia. Irmãos, eu tenho aqui alguns comportamentos que eu vou tentar partilhar convosco para mostrar onde é que uma pessoa consegue perceber que nós somos moderados. Não é? Que só somos, como diz a palavra de Deus, somos sóbrios, não é? Equilibrados. Portanto, irmão, comportamentos certos de uma pessoa que é sóbria, que é equilibrada. Primeiro, ela tem autocontrole. Não é? Ela domina-se a si própria, não é? Ela tem as suas emoções, os seus prazeres, ela tem-nos, mas ela sabe controlá-los. Ela não se deixa cair nos excessos, não é? Segundo lugar, também tem um discernimento espiritual, não é? Ela conhece, ela sabe distinguir o que é o bem e o que é o mal. O que é a verdade e o que é a mentira. O que está certo e está errado. Porquê? Porque ele tem conhecimento bíblico. Ele estudou, ele aprendeu, não é? E o Espírito Santo de Deus que está connosco abre a nossa mente para nos tornar uma mente lúcida a tudo aquilo que nos rodeia, não é? Mas, irmão, uma pessoa moderada é uma pessoa que é vigilante, não é? Por isso é que o Senhor diz lá: sede sóbrios, moderados e vigiai. E o que é vigiar? Vigiar é estar atento, é estar consciente, é saber onde estamos. Que estamos num mundo de pecado, de imoralidade, no mundo de aberrações, etc. Mas nós, como crentes, como temos, como disse atrás, conhecimento bíblico, nós estamos vigiantes para não nos deixarmos levar pela onda, pelas rondas de doutrinas, não é? Também uma pessoa equilibrada é aquela que resiste à tentação. Já dissemos, e eu vou repetir o que é que diz 1 Pedro: o diabo anda à nossa volta, não é? Buscando um momento para nos atacar. E ele temos que ter resistência, lutar contra as tentações, não nos deixar ir abaixo, fortalecer-nos na fé, porque o Espírito Santo está connosco. Porque é que diz o apóstolo Paulo? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre firmes na obra do Senhor. E o que é que ele diz lá? Fortalecei-nos na força do Senhor. É isso que nós temos que ser, irmãos, não é? Depois temos que também viver. A pessoa que vive em equilíbrio é uma pessoa que tem um foco muito importante, não é? Nada do mundo o prende, não é? Qual é o seu foco? Eternidade. Os prazeres da vida, as situações boas da vida, tudo isto nos seduz, é verdade, mas o alvo dele é o foco.
é um dia estar com o Senhor na glória, não é? É uma pessoa equilibrada, foca-se nitidamente, não é? Por isso, diz o texto, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Irmão, moderação em todas as áreas da nossa vida. A pessoa que é moderada, sábia, entendida, equilibrada, ela é nas suas palavras, nos seus atos, na maneira de vestir, na maneira de reagir. É alguém que é equilibrado, que é moderado, não é? Nem nem nada, nem 8, nem 80, não é? Evita que nada da sua vida possa perturbar, não é? A sua forma de estar, de viver. E como eu disse, somos testemunhas de Deus e as pessoas, através do nosso comportamento, têm que olhar para nós e dizer assim, graças a Deus, olha uma pessoa ali equilibrada, não é? Uma pessoa moderada, porque somos o quê? Filhos de Deus. E também, aquilo que nós dissemos aqui há pouco, dos ventos de doutrina, a pessoa equilibrada, a pessoa séria, sóbria, é aquela pessoa que rejeita influências negativas. Muitas vezes nós precisamos, e eu já tenho ministrado aqui, e mais uma vez chamo a vossa atenção, cuidado com as nossas amizades. Cuidado com aqueles que não repare, quando eu falo de intimidade, ou melhor, amizade, falo precisamente na intimidade. Porque nós temos que ser amigos de todos, no sentido de respeitar-nos a todos. Pessoas temos, mesmo que a gente não pactue com as suas ideologias ou isto e aquilo, não, mas temos que os respeitar, porque o Senhor Jesus foi assim que nos ensinou, foi assim que Jesus viveu. Agora, o que nós não precisamos é ter intimidade. E sabe o que é intimidade? É estar muito próximo, é viver aquilo que os outros vivem. Não, nós temos que nos mostrar, e já temos falado nisso, e já temos ministrado aqui, ser a luz e o sal da terra, ser diferentes, não é? Mas a pessoa que é equilibrada, ela rejeita qualquer coisa que a possa pôr em perigo a sua vida espiritual. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. Os nossos comportamentos, as nossas atitudes têm que ser de bênção para os outros. E não podemos, desculpe dizer isto, não nos podemos deixar intoxicar por aquelas ondas e por aqueles ventos que andam no mundo. Amém? O crente tem que pedir a Deus que o ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Amém? Então, irmãos, sermos parte deste grupo dos escolhidos que nós desejamos ser, nós temos que ser pessoas, como é que é? Temperados. Sede sóbrios, não é? Moderados e equilibrados. Uma quarta virtude que eu quero falar convosco nesta manhã, está ali em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8, não é? 1 de Pedro 3, 8, não é? Graças a Deus. Vamos ler este texto, o que é que diz lá? 1 de Pedro 3, 8, diz assim, e finalmente, sede todos, o quê? De um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, e entranhavelmente misericórdios e afáveis. Vou voltar ao princípio, não é? Finalmente ser todos de um mesmo. E o que é que isto significa? União. Unidade. Certo? Então qual é a outra virtude que nós precisamos de ter? É uma virtude de ser unificador. De procurar sermos nós os promotores, obrigado, da unidade. Temos que ser como crentes, como filhos de Deus, temos que ser a fonte da unidade, não é? Porque é que ele diz aqui, tendo o mesmo sentimento. E uma pessoa que é unificadora é aquela pessoa que reúne, que integra, que procura a unidade e para que todos possamos formar o quê? Um mesmo grupo coeso e harmonioso, certo? O célebre Salmo 133 e verso 1, não é? Leiam comigo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E sabe o que é que diz o verso 4? Ali. Deus ordena a bênção. Amém. Irmãos, quando o povo de Deus é este promotor de paz, que promove a paz, a unidade, irmãos, Deus traz a bênção sobre esta vida. Porque Deus nos chama para isso. Ele diz que temos dado o mesmo sentimento. Irmãos, a unidade espiritual, repare isto que eu vou dizer aqui, não significa que todos temos que pensar da mesma maneira. Não. O que significa é que todos temos que ter o mesmo propósito. E qual é o nosso propósito? Elevar a Jesus Cristo, sermos seus
seus filhos, né? Sermos santificados por Ele. Esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Podemos ter opiniões ou maneiras de ser diferentes, porque nós não somos iguais, não somos, desculpem a expressão, com todo o respeito, não somos daqueles nova altura que todos já tínhamos que andar da mesma maneira, todos vestidinhos, podíamos andar todos, não é? Mas cada um tinha que ter a sua batazinha na escola, todos iguaizinhos, todos. Irmão, não é isso que Deus quer, que a gente sejamos todos agora com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, temos todos de dizer a mesma coisa, temos de ter todos... Não, cada um tem as suas maneiras, mas há uma coisa que nós temos de ter, é o propósito. Eu daqui a um bocadinho já vou ler esse texto mais em pormenor, mas eu vou só agora mencionar. O apóstolo Paulo ensinou que ele não tem problemas com A, B ou C. E ele até diz assim, tudo é possível, mas nem tudo convém. Não é? Portanto, o apóstolo Paulo diz, se o meu irmão se escandaliza por isto, eu termino. Para mim não me faz problemas, para mim não me faz. Mas se o meu irmão se escandaliza, acabou. Nós já lá vamos ler esse texto. O que é que isso significa? Que significa que nós temos que ter ideias, opiniões, mas quando chega ao momento de promover, nós temos que ser unidos. Não importa ser eu, não importa a minha vontade, não importa aquilo que eu acho, o que importa é o bem-estar de quê? Do corpo de Cristo. Amém? Os nossos membros, todos eles trabalham para o mesmo fim, não é? A unidade, irmãos, é que traz a paz. A unidade é que traz prosperidade. A união faz a força. Não era o que dizia? A união faz a força. Porque juntos, irmão, amém? Todos juntos podemos levar. Irmão, se houver um obstáculo na sua frente, você sozinho, dificilmente, dependendo do tipo de obstáculo, não é? Mas se for um obstáculo grande, você dificilmente sozinho consegue remover o obstáculo. Mas se todos juntos nos juntarmos e começarmos a empurrar o obstáculo, ele move-se. E no sentido espiritual é assim. Mesmo na minha luta, na minha dificuldade, se eu estiver sozinho, eu tenho muitas dificuldades em vencer essa luta. Mas se eu sei que tenho os meus irmãos comigo, a orar, a ajudar, irmão, anime-se, nós estamos consigo, estamos orando consigo, irmão. O que é isto, irmãos? Temos o mesmo propósito, temos opiniões diferentes, temos relacionamentos muito diferentes, mas o que é que temos? Temos uma unidade, temos o mesmo propósito. Irmãos, a unidade, irmãos, é uma realidade. Não apenas porque o Senhor Jesus ensinou, não. Mas é uma realidade, porquê? Porque quando nós vivemos a unidade, estamos a obedecer às exigências de Deus. E isso deve ser importante para cada um de nós, não é? Irmãos, o Espírito de Deus encoraja os cristãos a fazer o quê? Todo o esforço, irmão, todo. Para quê? Para preservar. Para manter a unidade. Amém? Veja isto, Efésios 4, 1 a 3. Efésios 4, 1 a 3, o que é que diz lá? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que é quê? Agora que é engraçado, leia o que é que ele diz. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E depois o que é que ele diz? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E agora cá está. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vinho da paz. O Deus chamou-nos para quê? Precisamente para isso. Para fomentar a unidade. Para fomentar a paz. Irmãos, que Deus nos ajude, não é? Eu gosto, e deixo voltar a repetir isto para ficar bem por dentro. Nós não temos que dizer todos a mesma coisa. Não. Cada um tem as suas ideias, as suas maneiras de ver. Não. Nós só que temos é um único objetivo. É que se a minha ideia for uma ideia que complique ou que perturba a ABOEC, eu ponho a minha ideia de parte. Porque o que eu quero é que o corpo de Cristo esteja unido, esteja alegre, esteja feliz. Amém? É como uma família, irmãos. Nós temos problemas, dificuldades, não é? Mas se nós estamos todos felizes, todos alegres, todos unidos, a coisa vai. Se começamos a dividir-nos cada um para o seu lado, irmão, destrói-se. Não é? Irmão, quando vocês concordam comigo, se calhar, quando a gente vê na televisão, não é? Aquelas reportagens das pessoas que se reúnem nas festas e são uma família enorme, todos juntos, netos, sobrinhos, e quando aparecem aquelas fotografias de 40, 50 pessoas, todos unidos na mesma festa, é ou não é bonito? E às vezes a gente diz, bom, meu Deus, cada um para o seu lado, às vezes passa-se tempos que nem se falam, não se comunicam. É triste, mas nós, como crentes, como filhos de Deus, nós não podemos entrar nesse caminho. Amém? Irmãos, olha, para manter a unidade do Espírito, para promover a paz, né, o nosso alvo deve ter o quê? O objetivo de não entrar em conflitos, em contendas, nem discussão. Se você quer promover a paz,
Você tem que evitar entrar nas discussões, não é? Tem que evitar alimentar guerras, conflitos, divisões, não é? Olha o que é que diz a palavra de Deus, porque Deus condena isto. Olha lá, vamos lá ler alguns versículos. Romanos 12, 17 a 19. Olha o que é que diz lá. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E agora, se for possível, quando estiver em vós, tendo o quê? Tendo paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. O que é que isto significa? Não vos vingueis a vós. Quer dizer, irmãos, se for possível, não é? Procure ter a paz. Mas se por qualquer razão não for possível, irmão, não entre em vingança. Certo? Que é o que diz aqui. Se for possível, há tempos alguma pessoa me dizia, pastor e tal, temos de ter paz com todos. Eu disse, a pessoa estava a brincar comigo, quer dizer, ele não estava a brincar comigo, eu é que percebi e para cortar o ambiente disse assim, mas onde é que isso está escrito? Está na Bíblia. Eu disse, certeza? Está, tendo paz com todos. Eu disse, irmão, e se você ler o princípio do versículo, já percebeu? É que a minha Bíblia diz um bocadinho diferente. E a pessoa diz, o que é que ela diz? Ele diz, se for possível. Não diz tendo paz com todos. Diz, se for possível. Porque há muitas situações em que a gente não consegue. Mas a grande lição que você tem a seguir é que eu gosto muito de revelar nisso. Diz, não vos vingueis a vós mesmos. Quer dizer, se você não consegue ter paz com aquela pessoa, ok, lá está o que eu digo, evita a intimidade, mas não procura a vingança. Porque é que diz o Senhor? A vingança é de Deus. Não é? Nós temos que procurar isto. Irmãos, que Deus nos ajude. Isto é a parte bonita da palavra de Deus, não é? Olha aqui outra expressão muito bonita, que eu gosto de ler este texto. 2 Timóteo 2, 23 e 24. Diz assim. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Olha que eu gosto muito disto. Irmãos, e durante os anos de ministério que eu tenho tido, até na minha vida secular e tudo, eu digo sinceramente, este versículo tem sido muito forte na minha vida. Olha, vamos repetir outra vez e eu desejo que você procure receber bem da parte de Deus este alerta. Rejeita o quê? As questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Entendem isto, irmãos? Há questões que nós podemos dialogar uns com os outros, mas essas questões, por divergências, por opiniões diferentes, não vão chegar a uma conclusão. Então o que é que se deve fazer? Evitar isso. Eu vou dar um exemplo pessoal para mim, noutra área e com todo o respeito, estou numa área espiritual, mas vou falar de vocês. Eu durante muitos anos trabalhei numa empresa em que o meu colega, que toda a gente conhecia, que nós tínhamos amizade desde pequeninos da escola, nós estudamos juntos e tinha uma amizade enorme, era como se fosse meu irmão. Só que nós tínhamos um problema. A nível de desporto, nós tínhamos clubes opostos. Ele era um sportinguista, quem conhece e quem sabe dos clubes em Portugal, um era sportinguista e eu era um portista. E o Sporting e Porto nunca se entendiam. E as pessoas entre nós, sabendo da amizade tão grande que existia em nós, muitas vezes questionavam e perguntavam, como é que vocês os dois dão-se tão bem, são como irmãos, e vocês têm um clube oposto um ao outro, e uma guerra total entre vocês os dois. Como é que é possível? E a conclusão, eu vou dizer a vocês, sabe o que é que eu respondia? Porque a nível do desporto a gente não discute. A gente não fala do desporto com os dois, um com o outro. E porquê? Porque a gente sabia que, queiramos que não, cada um tinha a sua opinião, tinha o seu gosto. E então não era assunto que nos unia, que nos dividia.
E então, para nós continuarmos com a nossa união, então nós não tratávamos esse assunto. Fiz-me entender, não é? Há assuntos na nossa vida que nós sabemos que isto pode criar conflito com o meu irmão e com a minha irmã. A gente vai evitar discutir esses assuntos, porque ele tem a sua razão, o outro tem a sua razão. Irmãos, e na vida é assim. Muitos de nós temos as nossas opiniões, temos as nossas razões e temos razões para isso. Não estou a falar em aspectos éticos e morais da Bíblia, não é isso que eu estou a falar. Em assuntos sociais. E isso muitas vezes cria o quê? Conflito. Cria guerras. Então diz aqui a palavra de Deus, rejeita tudo aquilo que pode criar conflito. Amém? Porque nós fomos chamados para unir. Não é? Irmão, 1 Coríntios 11:16, olha o que é que diz lá. 1 Coríntios 11:16. Mas se alguém quiser ser o quê? Contencioso, conflituoso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vejam o que é que diz o apóstolo Paulo. Se há pessoas dentro da igreja que querem ser contencioso, quer criar confligações, quer criar divisões, desculpem lá, mas nós na igreja não é o nosso caminho, não é isso que nós temos de fazer. Amém? E vou-vos dizer uma coisa, irmão Wesley, você põe o verso 15, 11:15. Você veja que nós lemos o 11:16, não é? Irmão Wesley, ponha o outra vez, está bem? Vejam, está aqui o 15, e ponha o 16, irmão, por favor. Eu sei que está a ver? O 16 vem depois do 15, correto? E o que é que diz aqui o 16? Que nós não queremos ser, na igreja de Deus não há conflito. Veja o versículo que diz, e para você ver a que é que o Paulo se está a referir. O que é que o Paulo se está a referir? Leia comigo. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Agora eu vou perguntar para vocês. O tema cabelo nas irmãs é ou não é um tema conflituoso ao longo dos tempos? Sempre foi e vou-vos dizer, sempre será. E é neste tema difícil e complicado, o que é que diz o apóstolo Paulo? Nós não entramos em guerras em disputa. Se você já recebeu a mensagem de Deus e quer usar o cabelo como quer, é um problema seu. Mas eu já fiz a minha missão. Entendem o que eu quero dizer no contexto que eu estou a dizer? Qualquer que seja o assunto, irmão, mesmo delicado, eu fui buscar este assunto, porque já é um assunto que ainda hoje domina muitas religiões e muitas denominações. Mas o que é que nós temos que aprender aqui? Que há assuntos que não devem ser levantados e questionados, ou quer dizer, não devem ser razões para conflito, guerra e discussão. Amém? É isso que eu quero dizer. Há temas que nós temos que evitar, irmãos, não é? Sabendo mesmo. Agora, temos que, como pastor, e eu já fiz isto aqui nesta igreja há muito tempo, expliquei, transmiti, apresentei a palavra de Deus e a partir daqui eu já liberei a minha consciência daquilo que Deus disse. E não só nos cabelos, na éticas e outras coisas, eu já tenho feito aquilo que o apóstolo Paulo diz, transmiti todo o conselho de Deus. E agora, a partir daí, eu não tenho que entrar em guerras, em conflitos, em divisões com ninguém. Cada um depois responsabiliza-se diante de Deus. Amém? Então, o que é que nós vemos? Que o crente, o filho de Deus, não deve alimentar guerras e conflitos, não é? Por isso é que ele diz, nós não queremos ser contenciosos, não é? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Deixem de dizer isto a vocês. Eu, ao longo do meu ministério, é isso que eu tenho pautado. Em muitas questões da igreja, em muitas questões até, infelizmente, política, eu tenho sempre fugido a questões de que criam divisão e guerras. Desculpem a expressão dos meus colegas que me ouvem, que usam o púlpito para fazer apoios e isto e aquilo da política. E tal. Desculpem, meus companheiros, eu não faço isso porque a Bíblia diz que eu não posso criar guerras nem conflitos dentro da igreja. A minha igreja é composta por irmãos que têm uma ideologia A, política, mas também têm e outros irmãos que têm a ideologia A, política, B. E eu sou pastor dos dois. Não posso ser pastor do A nem do B, sou dos dois. E, portanto, tenho que respeitar. Portanto, usar o púlpito para fazer a alimentação de questões políticas é algo que, para mim, não entra, nem eu, na minha Bíblia, não tenho apoio para o fazer. Se alguém quer ser contencioso, eu não sou.
Não foi. E sempre tenho fugido. São 20 e tal anos que estou aqui convosco e vocês, se forem um bocadinho rememorizar, lembram assim, o pastor fugiu sempre, fugi e fujo sempre. Aqui, este sítio aqui, irmãos, é o sítio sagrado com o qual Deus me chamou para ser pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Não é para alimentar o quê? Discórdias, complexos. Todos têm o seu direito, irmão. Você tem o direito de achar que isto está certo e que você concorda e apoia. Amém. Mas eu, como pastor, como um líder geral, não posso publicamente me exceder. Agora, privadamente, se alguém vem ter comigo e diz, pastor, me ajuda, o que é que você acha? Aí eu sempre darei e sempre dou. Agora aqui, neste lugar, nunca ninguém me verá proferir palavras que possam dividir, seja o que for. Porque o meu alvo da igreja é o quê? União. Amém? Eu sei que com o silêncio os irmãos lá não ouvem aqui porque o som normalmente só ouve. Mas eu creio que os irmãos sabem dizer amém comigo. Eu tenho sempre e vou pautar-me por sempre ser independente nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, porque como um líder, como um pastor, eu tenho que fomentar a união e a paz dentro da igreja. Irmãos, deixem-me agora, como eu há pouco mostrei o que é ser moderado e os comportamentos, eu vou também mostrar-vos onde é que nós temos que ter unidade na igreja. Qual é a nossa postura de promover a ideia? Primeiro, nós temos que promover a ideia no crer, na fé. Nós temos que levar as pessoas a estarmos nós e as pessoas que estão à nossa volta para ter uma unidade na fé, na crença, para saberem o que é que têm que crer. Agora vamos lá, João 17, 20 e 21. João 17, 20 e 21 diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam o quê? Um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em quê? Em nós, para quê? Para quê? Para quê, meus queridos? Para que o mundo creia, tenha fé, que tu enviaste. Irmãos, o povo tem que olhar para nós e ver uma igreja unida na fé, na crença, né? Você vive de uma maneira, o seu irmão vive a mesma, a nossa fé, a nossa crença tem que ser a mesma. Irmãos, na doutrina, né? Na ética, também nós temos que ter unidade. Não podem, as pessoas não podem ver uns de uma maneira e outros de outra. Não, olha o que é que diz lá 1 Timóteo 4:16. 1 Timóteo 4:16 diz assim: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera. O que é que está? Mantém-te. Está unido nestas coisas. Não é? Porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. 2 Timóteo 1:13. Conserva. O que é conservar? É mantém. Mantém vivo. O modelo das sãs palavras, da sua doutrina, que de mim tens ouvido. Na fé, no amor, etc. Não é? Já o vemos. Tendo a mesma sentimento, a mesma fé. Na doutrina, no viver, até no viver, diz Andei, Efésios 4, 1 a 3, no viver, diz, rogo-vos, pois, o preço do Senhor que andeis, como é digno da vocação com que fostes chamados. E lá está, já lemos há pouco, dizendo, guardando a unidade da fé, não é? 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, e agora, sede o mesmo parecer. Sede o mesmo parecer, que as pessoas possam olhar e ver que vocês têm o mesmo parecer, são parecidos, são iguais. Irmão, a nossa vida, não é? Oh, irmãos, a nossa vida deve ser igual. As pessoas devem conhecer o irmão A, B ou C e devem dizer, eles têm a mesma fé, a mesma doutrina, vivem a mesma prática. Amém? Irmão, o cristão eventual, ele vive esta problema. Ele não fomenta divisão no sentido de prática, de vida, mas que Deus nos ajude, irmãos. A divisão sempre desagradou a Deus. Sempre. Não é? E por isso é que nós vemos quando Jesus está ali, ó irmão Wesley. Marcos 9:33, por favor. Você veja que Jesus chegou a casa e olha o que é que diz ali, Marcos 9:33. E chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós? O quê? Discutindo pelo caminho. Jesus disse: venham cá, será? Mas que discussão é esta? Os meus discípulos não é para andarem a discutir uns com os outros. Não. Deus não gosta de discussão. Temos que estar
unidos com o mesmo propósito. Não há discussão, não é? Quem divide, irmãos, não atua na direção do Espírito de Deus. Quem divide? E porquê? Porque lá em João 17, 21, mas no verso 20, é Jesus que diz, eu rogo ao Pai, é uma oração de Jesus. E ele ora para quê? Verso 21, para que todos sejam um. Portanto, se Jesus deseja que tu e eu sejamos um, se nós não estamos a viver neste espírito de unidade, de comunhão, de fraternidade, é porque realmente alguma coisa não está certa, porque não estamos a seguir o exemplo de Jesus. Antes de entrar, deixem-me dizer uma coisa muito importante. Nós espiritualmente temos que ver duas coisas muito sérias. Deus, o que é que Deus faz? Deus une. E o diabo separa. Deus une como? Deus une, por exemplo, um homem com uma mulher. E o diabo o que é que faz? Junta, não um homem com uma mulher, mas um homem com um homem e a mulher com a mulher. Deus junta e ele separa. Deus junta o quê? O homem com Deus. Não é? Por isso ele veio, Jesus Cristo veio morrer para dar, para quê? Para fazer uma união. E o que é que o diabo faz? Separa. Põe o homem a pecar, põe o homem a viver em pecado, em desobediência a Deus. Para quê? Para separar. Deus junta. E Deus separa. Só há uma coisa que Deus separa. É a luz com as trevas. Não é? Lá em Gênesis capítulo 1, o que é que Jesus fez? Quando ele criou a unidade, ele separou. Não é? Mas isso transporta para a nossa vida espiritual. Não é? Oh, irmão, diz lá Colossenses 1,13, o que é que diz? Diz que Deus nos tirou o quê? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, aí Deus separa assim. Não, Deus não quer comunhão. Por isso é que ele diz, separei-vos para serdes meus. Sede santos porque eu sou santo. Agora, fora disso, Deus junta. Deus sempre quer união. Deus sempre quer a junção. Mas o diabo faz sempre o contrário. Separa. Irmão, que Deus nos ajude a não alimentar esta ideologia do nosso inimigo. A separação, irmãos, o que é que dá? Dá-se precisamente na atitude que nós temos para com a nossa natureza carnal, não é? Porque ele diz, nós somos do Espírito, nós não somos da carne. Nós não temos, antigamente nós éramos dominados pela nossa carne, pela nossa natureza, mas agora somos do Espírito, não é? Lá Romanos diz isso, que nós agora somos do Espírito e andamos como Espírito. Que Deus nos ajude, irmão, não é? Irmãos, muitas vezes o inimigo é como, há um versículo muito interessante, quando eu vou contar um bocadinho a história e os irmãos recordam-se disso, porque o inimigo faz isso. O inimigo aqui é uma figura de Faraó. Lembra-se quando Deus mandou Moisés ir buscar o povo para tirar? O que é que ele disse? Sai, vai para longe, a gente sai do Egito. E olha uma coisa muito interessante, não é? Oh, irmão Wesley, leia, eu tenho vários. Já Êxodo 3:10 diz assim: é para nós entrarmos no contexto. Êxodo 3:10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para quê? Para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Eu quero que tu saias. Não é? O verso 8:1 diz a mesma coisa. Não é? Mas repara o verso 27 e 28. Êxodo 8, 27 e 28. Deixa-nos ir, é o que ele está a dizer a Faraó, deixa-nos ir de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como Ele nos dirá. E agora olha o que diz o verso 28. Então disse quem? Faraó. Deixar-vos a ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. E agora, olha o que é que ele diz lá. Somente que indo, diga comigo, não vás longe. Orai por mim. Ele diz, ok, vocês querem ir, depois das pragas todas, ele viu que não tinha solução para travar o povo, o que é que ele decidiu? Ok, então está bem, pronto, vão lá, vão longe, vão para ti. Sabe porquê? E nós sabemos disso, aqui a Bíblia não diz, mas os irmãos e eu como sabem. Sabe quem é que estava por trás destas palavras? O nosso inimigo espiritual, Satanás, o diabo estava por trás dessas palavras. Porquê? Porque ele sabe. Sabe porquê? Porque olha o que é que diz o verso 25.1. Olha o que é que diz Números 25.1. É um outro exemplo. Mais tarde, já não é neste contexto, mas um bocadinho mais à frente. Olha o que é que diz lá. E Israel, diga comigo, deteve-se em Sitim. E o povo começou o quê? A prostituir-se com as filhas dos levitas. Estavam ali pertinho.
Estavam ali pertinho. Irmão, o nosso inimigo o que quer é que a gente não se afaste muito. Não vá muito longe. Deixe estar as amizades. Não vale a pena, são amigos. Mas, irmão, cuidado. Não é? E vejam o que é que aconteceu. Eles começaram-se a prostituir, a conviver, a adorar os deuses, a fazer, não é? Inclinaram-se aos deuses. E o verso 9 diz assim, e o verso 9. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Moisés, o povo tem que ir embora. E o que é que disse o Faraó? Fica aqui pertinho. Sabe porquê? Porque ele sabia que daqui a um bocado, e os irmãos que estudam a Bíblia sabem, o que é que aconteceu ao povo? Passado um tempo, mesmo longe do Egito, o que é que eles disseram? Temos tantas saudades dos melões. Temos tantas saudades disso. Outra vez, era melhor voltarmos para trás. Porquê que Moisés nos tirou? Vocês estão a ver? Se eles estivessem pertinho, o que é que tinha acontecido? Eles tinham voltado para trás. Mas como já estavam longe, não dava para voltar para trás. O nosso inimigo tem ciladas muito interessantes, muito dissimuladas, muito disfarçadas. E depois eu gosto da expressão no sentido da coisa. Não gosto da expressão que vai aqui envolver. Mas eu gosto de despertar a vossa atenção. E o que é que ele diz? Orai por mim. Tão crente. Com tanta coisa. Ele é bonzinho. Irmãos, o diabo é muito malandro. Engana-nos, não é? Com estas sutilezas. Mas orai por mim. Diz assim, coitadinho, está muito crente. Que Deus nos ajude. Amém? Olha, irmãos, deixem-me entrar um outro ponto muito importante. Eu sei que vai demorar um bocadinho, mas é muito rápido. Para lembrar o seguinte, irmãos. Muitas vezes as pessoas pensam que por ser muito espiritual, que tem muitos dons e tal, é isto e aquilo, pronto, que está santificado, que é tudo. Irmão, cuidado. Porque isso não significa que a pessoa está a promover a união. Estão-me a entender a mim? Às vezes os dons, os ministérios, eu falo e Deus fala e eu tenho inspiração e eu oro com Deus e eu levanto-me darão e isso apresenta para nós, como eu disse há um bocadinho, a gente fica tão pequeninos, parece que desaparecemos da coisa, não é? Mas irmão, tome cuidado. Irmão Wesley, ajude-me agora em 1 Coríntios, no capítulo 1 e verso 7, para você ver o que é que temos ali, para eu chamar a atenção da união que nós temos que ter. Olha o que é que diz ali. Está a respeito, estas palavras são referentes à igreja de Corinto. De maneira que nenhum dom vos falta. Esperando a manifestação do nosso Senhor. Nenhum dom vos... Era uma igreja boa ou não era? A nível espiritual. Irmão, não tinha todos os dons lá. Vocês têm alguma coisa contra? Tomáramos nós também ser igrejas com os dons todos. Mas olha o que é que diz o verso 10. Rogo-vos, é o mesmo... Olha que estamos no mesmo capítulo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e não haja entre vós o quê? Dissensões. A tal igreja que tem todos os dons, o que é que havia lá? Dissensões. Antes sejais o quê? Unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque, repara o verso 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé, que é o quê? Contendas entre vós. Era ou não era uma igreja com dons? Era. Era ou não era uma igreja espiritual? Era. Mas o que é que lá havia? Divisão. Então ninguém fique agarrado ou pensado, porque tem todos os dons, tem manifestações, que ele está... certo, porque muitas vezes essa pessoa e os pastores e os líderes e os homens de Deus têm que ter discernimento espiritual de Deus para não se deixar levar. Porque uma igreja que estava tão poderosa era uma igreja com divisões, com guerras. Porquê? Diz lá o texto. Um é de Paulo, o outro é de Apolo. Há as divisões dentro da própria igreja, irmão. E dentro da igreja não pode existir. A igreja é um corpo, tem uma cabeça só. E nós temos de estar todos unidos, todos no mesmo propósito. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, não é? E deixem-me dizer-vos o seguinte. Façamos tudo, irmão. Façamos tudo o que é possível para que haja união na igreja de Deus. Amém? Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, não é? Irmãos, e vamos avançar e para terminar e concluir, dizer aos irmãos o seguinte. As virtudes que Deus nos dá é para quê, irmãos? Para podermos ser um exemplo neste mundo. As virtudes dos cristãos mostram o quê? A capacidade que existe em nós de obedecer
à vontade de Deus, não é? Irmãos, e as virtudes que nós vimos este domingo e o domingo passado, são 4 virtudes muito importantes. E nós dissemos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aquele que foi chamado, mas foi rejeitado, foi porque não tinha uma veste espiritual. E como nós dissemos, esta veste espiritual é um símbolo, é uma figura destas virtudes espirituais que Deus quer ver em nós. E nós vimos o quê? Primeiro, santificação. Segundo, obediência. Hoje vimos temperança e vimos também unificação. Nós temos que ter estas virtudes em nós para podermos agradar a Deus. E isto é o quê? É nós estarmos vestidos com a veste espiritual para que Deus se agrade de nós. Irmãos, lembre-se de que Deus chama a todos. Mas é a pessoa que precisa responder positivamente a essa chamada, como? Vestindo-se das qualidades e das virtudes que Deus deseja para cada um de nós. Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Não se esqueça, irmãos, que a responsabilidade de se vestir é você e é minha, não é? A vossa responsabilidade. Deus chama-nos, mas você tem a responsabilidade de aceitar estas virtudes de Deus. Oh, irmãos, que Deus nos ajude. É necessário para isso nós abrir mão das nossas ideias, das nossas convicções, não é? Para podermos estarmos unidos no mesmo propósito. Foi como eu disse há pouco e vou repetir para terminar. Podemos ter ideias diferentes, podemos ter opiniões diferentes, mas há uma coisa, há um único propósito que nós temos. É de servir a Deus e levar esta bandeira de Deus bem alto, não é? Quando chegar ao alto, não é? Pronto. Que Deus nos ajude, irmãos. E oremos a Deus para que Deus nos abençoe. E obrigado a Deus, ao Espírito Santo de Deus, porque Ele está connosco. E é Ele. Lembra-se? Os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é precisamente este. Criar, ou melhor, um dos trabalhos do Espírito Santo de Deus é criar em nós estes frutos que agradam a Deus. Fiquemos de pé. Amém, irmãos? E agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que nos dás de podermos olhar para a Tua Palavra, meditar, refletir. E o Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor, a Tua ajuda e peço-te que continues a falar a cada um de nós, Senhor. Sabemos que nem tudo nós podemos dizer, nem tudo nós podemos conseguir com facilidade expor, mas, irmão, ó Espírito Santo de Deus, Tu tens todo o poder para falar a cada um de nós. Senhor, continua a falar connosco. Muito obrigado pelas forças, pela saúde, e eu peço-te em nome de Jesus Cristo que me ajudes, Senhor, a mim, a ter estas virtudes em minha vida, Senhor, para que quando Tu vieres buscar a Tua igreja, Senhor, eu possa subir contigo, Senhor. Oh Deus, que ajuda-me a ser fiel a Ti, ajuda os meus queridos irmãos, juntos, estarmos unidos, de bons dados, Senhor, para levar bem alto esta bandeira, que é a bandeira e o Evangelho de Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. Senhor, eu também te peço agora, quando nós vamos para as nossas casas, Senhor, que te acompanhe, que nos acompanhes, Senhor. Proteja as nossas vidas, dá-nos uma boa semana, na força do Teu poder, com a Tua companhia, e se nos estivermos neste mundo no próximo domingo, Senhor, que estejamos de novo para louvar e bendizer a Tua pessoa. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então, amém, e então até domingo, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe a todos, irmão. Amém.